Boa noite, pessoal. Que alegria a gente poder estar aqui hoje com vocês. Estou muito, muito feliz mesmo. Vocês já passaram por alguma situação, né, em que vocês planejam uma determinada atividade aí com as crianças, uma atividade com os professores, as orientadoras pedagógicas, né? E chega o grande dia. Então, para mim, esse é o grande dia. Eu estou com esse mesmo sentimento, assim. É, Quero dar boa noite aí para o Ellison, né, que é o nosso hóspede, que está nos hospedando hoje aqui, né? Muito, muito obrigada, Ellison, né, você pela vincular, e a Rose. A gente tem assim um carinho muito grande por vocês e é muito bom saber que a gente de fato pode contar com vocês, como nesse caso hoje aqui também. Agradecer aí a Daniela, que vai ser a pessoa que vai conversar conosco hoje, vai compartilhar aí muitas histórias, né, muitos aprendizados conosco e vai nos fazer pensar muito também sobre esse tema aí que é tão importante para a gente. Bom, gente, e para vocês, né, que vocês sejam, assim, muito, muito bem-vindas, bem-vindos, eu estou muito feliz de, como eu já disse, né, de poder recebê-los todos aqui. Esse é um primeiro momento de um ciclo de estudos que nós organizamos a partir de conversas que nós tivemos com com as orientadoras pedagógicas da educação infantil do SESI no ano passado, a partir de conversas e de algumas escutas que a gente teve com alguns professores também, né? E também por conta de visitas que a gente foi fazendo nas unidades e questões que a gente foi percebendo e que a gente foi identificando como necessárias para que a gente pare, olhe, estude, né? Ouça alguém que tem uma experiência, que estudou sobre isso, que tem um caminhar sobre esse processo também. Então, essa é a finalidade desse nosso encontro aqui. Então, como eu disse, é o primeiro encontro. Neste dia mesmo, a gente acabou tendo acabamos mudando a data, né, que era para ser dia 27, por conta de ter batido com uma outra atividade que a gente tinha ali. Então, assim, agradeço quem conseguiu se reorganizar, né, para estar aqui conosco hoje. Muito, muito obrigada. Além desse encontro de hoje com a Daniela, né, que logo, logo vai se apresentar aí para todos nós, né, que vai tratar sobre encontros com a arte, ampliação de repertórios e nutrição estética nos processos formativos dos professores, nós vamos ter mais 4 encontros. O próximo vai ser agora em maio, vocês já receberam o cardzinho com todas as datas, né? E a intenção é que nenhuma delas mude, eu só vou encaminhar para vocês o linkzinho do YouTube, e isso sim vai mudar, né? O nosso próximo encontro ali em maio vai ser sobre inclusão na educação infantil. Em junho, nós teremos um outro encontro sobre registros na educação infantil, e em agosto e novembro serão mais 2 encontros, né? E os dois vão tratar de documentação pedagógica. Então, esses temas são temas bem valorosos para nós, a gente precisa olhar com bastante cuidado para eles, né? E ver de que forma que a gente consegue trazê-los para os nossos espaços, para o nosso trabalho, de que jeito que a gente consegue fazer com que isso faça sentido e como é que a gente consegue perceber sentido dentro desses temas dentro das nossas práticas diárias. Então, eu desejo do fundo do coração assim que vocês gostem, que vocês aproveitem bastante, que vocês curtam esse momento, que a gente sabe que o Ellison e a Rose também prepararam aí com todo carinho, junto com cada uma das pessoas que foi convidada para estar aqui. Foram pessoas, assim, pensadas com muito carinho, e a gente sabe que todas elas vão trazer muitas coisas importantes para nós e que vão nos ajudar muito nessa caminhada que a gente tem aí com a educação infantil, que é tão rica, né, que é tão especial, que é um trabalho tão importante para cada um de nós. Então, Dani, seja muito bem-vinda.
né? Elison, não sei se queres falar alguma coisa, senão já passo a palavra aí para a Dani. Só agradecer mais uma vez, Mirtes, a Daniela, pela confiança também, pelo aceite, por estar aqui fazendo esse trabalho com a Rede SESI, os demais parceiros que estarão com vocês. A Daniela volta para fazer o tema dos registros, né? E vocês, né, Mirtes, assim, falávamos agora nos bastidores, essa parceria que já tem quase 2 anos, que começou lá na jornada de 2022 e que a gente valoriza muito, tem muito respeito, muito carinho. A gente já sabe da potência dessa rede de escolas de vocês, né, todo o estado de Santa Catarina. Os professores que não puderem assistir agora ao vivo, com certeza vão aproveitar muito esse material depois, quem sabe nas reuniões pedagógicas com as coordenadoras, né? Eu tenho certeza que vão ser momentos de formação muito válidos, né? E só agradecer mais uma vez a confiança e contem conosco sempre que precisarem, em qualquer momento. Muito obrigada, Elison. É um lembrete bem importante que você falou, que você fez, né, Elison, que sim, se por acaso alguém, né, teve dificuldade, não conseguiu estar aqui hoje, não tem problema nenhum, né, fiquem tranquilos com os colegas que não puderam estar aqui, vão poder acompanhar e aproveitar da mesma forma, né, em outros momentos depois, individualmente ou mesmo em momentos de estudo na escola. Então, Daniela, eu passo a palavra a você, seja muito bem-vinda e fique à vontade. Obrigada, Mirtes, obrigada, Elison também, a Rose. É um prazer estar aqui, né, falando sobre arte, falando sobre a formação de professores, falando sobre essa demanda que temos, né, de nutrição de repertório, de nutrição estética, de possibilidades de estar com as crianças na escola. Então, eu que agradeço essa oportunidade por estar com professores que querem justamente pensar sobre a arte na escola hoje, né, nos nossos dias. Então, para me apresentar um pouquinho, sou a Daniela, sou professora há muitos anos já, né, desde 99, então é bastante tempo. Sou aquela professora que fez o magistério, fui buscar na graduação em artes visuais, fui para essa área, assim, porque eu gostava muito já e tinha uma paixão muito grande pela arte. E trabalhei, então, durante muito tempo em escolas da rede pública, escolas da rede privada, sempre desde a educação infantil até o ensino médio, formação de professores. E aí, com a passagem do tempo, fui continuar os estudos, fui fazer um mestrado na URGS, fiz um mestrado, então, dentro da linha de pesquisa, estudos sobre infâncias, mas buscando um aprofundamento na temática de cultura visual e infâncias. E como eu sempre fui muito apaixonada, né, pela educação infantil, pelos anos iniciais também, acabei, então, fundando um ateliê de arte para trabalhar com crianças nessa faixa etária, com a formação de professores. E hoje esse ateliê é uma escola de educação infantil aqui na cidade de Portão, que é onde eu moro, né, no Rio Grande do Sul, próximo de Porto Alegre. E então hoje eu conduzo a Mirabolando Espaço de Arte, que é desse lugar que eu venho de fala, então. Eu vou ficar aqui também acompanhando, eu deixei a tela aberta aqui do lado e vou tentar acompanhar, se vocês quiserem fazer perguntas no chat também, vou tentar incluindo na fala, mas já conversamos com a Mirtes e com o Elison também de deixar um espaço reservado mais ao final, se alguém quiser fazer alguma pergunta, o Elison quiser me dirigir, a Mirtes também, eu posso também fazer uma abordagem, um aprofundamento maior. Então, fiquem bem à vontade. Sempre falo, né, que a formação, ela não é uma fala só minha, de forma alguma, e eu trago um olhar de uma professora que trabalhou muitos anos na escola com as crianças e hoje está à frente, né, dessa equipe de professores que atende famílias, que continua com a formação de professores dentro dessa minha área de atuação. E eu trago olhares diferentes, né? Os meus olhares, os olhares da Mirabolando, os olhares das escolas pelas quais eu passei. E a ideia de hoje é a gente poder refletir um pouco sobre como é que a gente pensa a arte na escola hoje. Né? O que a gente pensa? Que arte é essa que a gente tem na escola? Como é que isso atravessa a nossa formação pedagógica? Como é que nós, como professores, vamos compor, né, a nossa trajetória enquanto professores dessa área de arte, o quanto isso mobiliza, nos faz pensar, nos traz outros questionamentos, né?
Então, eu vou fazer uma breve fala, né? Porque a gente pensa assim, 2 horas é uma breve fala. Mas sintam-se muito convidados, né? Se quiserem procurar a Mirabolando no Insta, nas redes, posso deixar meu contato, podem seguir conversando, enviar outras perguntas. Gosto muito de responder essas perguntas, gosto muito porque isso me faz pensar e me faz refletir sobre a minha prática. E acho que uma das coisas bem importantes também de pensarmos é que esses momentos de formação, os questionamentos, as falas de vocês, são oportunidades para que a gente, né, falando da Mirabolando, de onde eu venho, e eu como pessoa também possa rever minha prática. A gente se transforma sempre nesses momentos formativos. Então, eu agradeço muito esse convite e essa oportunidade por vocês estarem aqui me escutando nessa noite. Ellison, se tu quiseres compartilhar. Muito obrigada. Então, vou abrir aqui também para eu ver maior a minha tela. Dentro dessa ideia, dessa temática que a Mirtes trouxe, eu fui fazendo um recorte, um aprofundamento. Porque quando a gente fala de arte e arte na escola, geralmente nas formações onde eu vou ministrar e vou conversar com os professores, a gente tem os apaixonados por arte e as pessoas que não gostavam de arte na escola, por exemplo. E todo mundo hoje está na escola, com crianças, e tendo essa relação muito próxima, né, da arte com crianças e crianças bem pequenas. E aí eu sempre me pergunto e me preocupo também com isso, porque hoje em dia a arte, de certa forma, ela se tornou um pouco uma vitrine, às vezes, do que acontece, né? Ela é muito usada, às vezes, para mostrar que a escola é criativa, que a escola pensa diferente. Falamos tanto em ateliê, né? E ateliê vem de toda essa trajetória da história da arte, do ateliê dos artistas. A gente ouve falar muito nas abordagens participativas, né? Na abordagem regiana. Mas, afinal de contas, que arte é essa que entrou na escola? Que arte é essa que nós temos acesso? Então, eu vou trazer algumas reflexões, eu acho, alguns pontos para pensarmos. Gostaria muito que vocês pudessem ir refletindo, né, a partir do que eu vou ir trazendo. E acho que sempre que nós participamos de uma formação é para que a gente possa, fazendo um revisitamento para o nosso planejamento, para o nosso cotidiano, né, para a nossa estada na escola com as crianças, sejam as crianças que estão conosco diariamente, sejam crianças da família, sejam crianças próximas, mas como a gente entende essa arte nas escolas da infância. E aí eu já deixei algumas imagens que eu até vou trazer depois novamente, para a gente conversar um pouquinho a respeito, para que a gente possa realmente pensar, né, o que é arte? De que jeito a arte faz parte da minha vida? De que jeito eu penso os planejamentos em arte na escola? De que forma, como professora, e todos que estamos aqui essa noite buscando uma formação, isso é bem importante, dessa formação continuada, que ela já vai muito além, né, da graduação, dos cursos que a gente faz enquanto esse período acadêmico. É tão importante momentos como esse de formação continuada, porque eles vão ao encontro do que os gestores, a equipe, ela percebe que precisamos nos aprofundar um pouco mais. Pesquisar, conhecer, refletir, trocar, compartilhar, né, que é tão importante. Então, o que a arte será para cada um de nós? Né? E como a arte nos toca? Ontem ainda eu estava realizando uma formação ontem à noite e uma professora perguntou como é que eu tinha ido parar na arte, né? E aí eu fui comentando e fiz essa reflexão, porque a minha família, eu sou de uma cidade pequena, do litoral gaúcho, né, de Osório, e a minha família não tinha o costume de visitar exposições de arte, até porque em Osório, naquele momento, né, eu já tenho mais de 40 anos, então há 40 anos atrás, vamos pensar assim, não tinham instituições culturais como hoje nós temos acesso. E apesar do meu pai, das minhas tias serem professores, a arte não era algo que fazia parte no sentido de irmos a uma exposição. Embora eu tinha acesso a muitos livros sempre, e eu tinha, assim, já conhecimento de artistas famosos e renomados, mas por aí era isso, né? Então, a arte entrou na minha vida através do artesanato,
né? Tricô, crochê, costura, bordados, dessas coisas que eu adorava fazer, que todo mundo achava que eram arte. E, de certa forma, são, né? É arte popular, é uma arte que vai passando de geração em geração. Mas eu cheguei na graduação em artes achando que arte era só isso. E lembro muito dos professores, eu sempre comento que eu tive ótimos professores que atravessaram a minha formação, que foram me sugerindo leituras, possibilidades, e eu fui podendo ampliar essa gama do que é arte. Então, a arte, ela é muito mais do que só um fazer. Eu acho que já é um ponto de partida para a gente pensar. Ela é muito mais do que simplesmente eu ter algo para mostrar físico, um produto. A arte pode ser uma maneira de pensar. E a arte, ela perde a necessidade de ser bela. Então, a gente pode pensar que a arte pode ser algo que eu estranhe, que eu não goste, que eu ache feio. Porque a arte é a manifestação de uma cultura, de um povo, né? De determinados artistas. E ela pode nos tocar de diferentes formas. Eu posso me emocionar vendo uma obra de arte, né? Eu posso não gostar, eu posso sentir raiva, eu posso questionar coisas que acontecem no mundo. Então, a arte, ela vem, principalmente hoje, para desacomodar o que a gente pensa. Eu acho que isso é uma questão bem importante de nós pensarmos. Vou ir passando aqui para a gente ir conversando. Essa imagem aí, que a gente vê, né, ela é uma imagem que é uma representação artística de uma artista brasileira que se chama Ana Maria Maiolino. O nome aí, ele já está dando, né, uma dica muito forte para que a gente pense, mas é importante a gente ter uma perspectiva de pensamento que, quando a gente olha essa imagem, tem alguém caminhando por entre ovos. E isso aqui são fotografias do que a gente chama de performance artística. A performance é quando o artista ou alguém, né, que a partir da ideia do artista desenvolve algo. Então, essa pessoa tinha que caminhar. E se vocês buscarem no YouTube o nome desse trabalho, dessa performance e o nome do artista, vocês vão ver até um vídeo onde isso acontece. E aí ela está caminhando, né, sobre isso aí. Está caminhando sobre essas questões de vidas. Nós, professores, somos assim também. E eu acho que o bacana na arte contemporânea é que a gente pode relacionar isso muito, mas muito mesmo, de forma muito intensa com a nossa vida. Nós, professores, também estamos entre vidas. Quantas crianças estão conosco diariamente? Quantos professores, gestores, né, colegas de trabalho, profissionais da educação, profissionais da escola? E aí eu começo a trazer essas imagens para começar a pensar que a arte não é só mais a pintura, mas ela é algo que mexe com o meu pensamento. Aqui também, né? Se nós formos ver, a gente pode ver aqui, ó. Deixa eu ir só passando para eu me organizar aqui. A Miriam Celeste Martins é uma professora que eu gosto muito. E ela é uma professora que traz essa fala para nós. A arte é importante na escola, principalmente porque é importante fora dela. Ou a gente poderia pensar, a arte precisa ser importante na escola, porque também tem que ser importante fora dela. Nesse sentido, a arte sai daquele nicho de que é o lugar onde a gente faz o presente para o Dia das Mães, o presente para o Dia dos Pais, o enfeite de Natal, o ninho de Páscoa. A arte não tem mais a necessidade de estar vinculada a isso, né? A arte pode ser algo que eu sinta, que eu reflita, que eu pense, que me faça questionar sobre a vida, que me faça questionar sobre as coisas que acontecem. E nesse sentido, a arte tem que ser importante fora da escola. Ela é algo que me faz olhar para o que eu vejo nesse mundo, além dos muros da escola, com outros olhos. Essa fala aqui do La Roça, do Jorge La Roça, que é um autor que eu também gosto bastante, né? Esse professor espanhol, ele nos diz isso, e eu deixo ao lado de uma fotografia do nosso Manacá da Serra, que é uma árvore que foi plantada pelas crianças na escola,
quando nós fomos para esse espaço na escola, nós não tínhamos árvores, então as crianças plantaram, nós fomos transformando esse quintal da nossa escola. Então, eu acho que renasce aí, né? Nasce a vida de uma outra maneira. E o La Roça nos faz essa fala para repensarmos também sobre a vida. E sobre uma outra forma de pensar e de escrever em pedagogia. Então, ele diz isso, né? A gente precisa ter uma forma em que as respostas não sigam as perguntas, que o saber não siga a dúvida, que o repouso não siga a inquietude e que as soluções não sigam aos problemas. Penso que o maior perigo para a pedagogia de hoje está na arrogância dos que sabem, na soberba dos proprietários de certezas, na boa consciência dos moralistas de toda espécie, na tranquilidade dos que já sabem o que dizer aí, ou o que se deve fazer, e na segurança dos especialistas em respostas e soluções. Penso também que agora o urgente é recolocar as perguntas, reencontrar as dúvidas e mobilizar as inquietudes. Algo que eu sempre gosto de comentar é que quando a gente trabalha com arte, a gente não tem certezas, né? A gente não tem o certo e o errado. A gente tem inquietações, que é o que o La Roça nos traz também. A gente reencontra as dúvidas, a gente recoloca as perguntas. Porque a arte, ela vem para desacomodar o que a gente pensa. Então, eu não tenho um certo e errado para fazer na escola, mas eu tenho algumas proposições que são mais adequadas que outras. E sempre comento com os meus professores e sempre comento também nas formações que nós precisamos ter bom senso para escolher com muito critério o que entra, né, de artistas, de imagens, de proposições, de propostas, de fazer. O que eu seleciono para levar para as crianças na escola? E nessa conversa, a gente tem um leque muito grande, porque hoje na internet, a gente tem uma infinidade de possibilidades, de proposições, de ideias. E aí tem essa charge do Frato, né, o Francesco Tonucci, que é alguém que eu admiro bastante, esse professor italiano, onde ele está aí, né, nesse planejamento do professor, mas esse corpo da criança ele já foi fragmentado somente em épocas, em datas. Então, eu vou trazendo algumas questões para a gente refletir sobre isso, né? O planejamento em arte hoje, ele não se vale mais ou não se estrutura mais em datas comemorativas. Não que elas não possam atravessar o nosso planejamento, mas ele não se estrutura a partir das datas, né? Ele se estrutura a partir de uma organização de conteúdos, porque a arte ela tem uma linguagem, ela tem conteúdos. No entanto, eu sempre comento que o problema não são as datas, né? O problema não são as mesas, né? Que muitos, mas eu não se pode ter mesa. Eu posso ter o que eu quiser na escola. A grande diferença está na palavrinha do como, né? Como eu lanço essas propostas, como eu organizo os ambientes, como eu penso, considero, no que eu acredito. E junto com essa ideia aí, eu trouxe 2 desenhos aí, e essa girafa cor-de-rosa, ela é lá do meu caderno da primeira série, porque na época era assim que a gente chamava ainda, né? Primeira série. Até eu me perdi um pouco aqui nos acompanhamentos do chat. Então, se o Ellison e a Mirtes depois quiserem anotar algumas perguntas para mim fazer, bem tranquilo. Eu vou falando, né? E vou me intertendo nos pensamentos. Essa girafa rosa aí, ela vem lá do meu caderno de primeira série, lá do ano de 87. E era assim que a gente tinha arte na escola hoje, né? E a girafa desenhada do lado é um desenho da minha filha quando ela tinha 3 anos. Então, a gente pode pensar um pouco, né? Hoje, uma das coisas que a gente também traz para a ideia da arte na escola é que os desenhos prontos que eu tinha enquanto criança, e talvez muitos de vocês tiveram passado por isso, eles não são mais adequados hoje. Por quê? Porque eles não ampliam o repertório das crianças como poderiam imaginar, como a gente poderia imaginar. Então, um dos conceitos e uma das coisas que eu levo muito para as formações, para a gente pensar com os professores, é que eu vou escolher coisas e pensar
Será que isso amplia o repertório das imagens que as crianças que estão comigo têm acesso? Ou isso engessa, embota, encaixota? Então, eu vou trazendo algumas questões justamente para irmos pensando sobre isso, né? Aqui uma outra charge também do Tonucci que eu gosto muito, até porque na escola, enquanto criança, eu fui uma das crianças que fez esse porta-canetas aí, né? Então a prof aí tá dizendo, e amanhã não esqueçam de trazer os prendedores de roupa. E as crianças vão para casa com o imaginário a mil, pensando no que elas vão criar com esses prendedores. Mas no outro dia, todo mundo sai com a mesma produção. E uma produção igual. Então, hoje a gente pensa que a arte na escola, ela não quer produções iguais, mas ela quer produções singulares. Eu não quero mais que as crianças sejam reprodutoras de imagens, mas que elas sejam produtoras das suas próprias imagens. E isso não é fácil. Não é fácil porque a gente vem de um ensino muito tradicional. Eu venho desse ensino, talvez vocês venham desse ensino. Talvez os mais novinhos tenham escapado um pouco disso. Mas quem vem dessa geração de pensarmos, né, de questionarmos, de considerarmos a arte como essa produção igual, vem de um ensino mais tradicional. E aí a gente precisa entender que as ideias não surgem do nada. A gente não vem de uma história da arte onde que nós, apenas alguns, poderiam aprender. Quem nasce com o dom, desenha. Quem não nasce, sinto muito. Né? A gente não acredita nisso enquanto professor de arte hoje. Enquanto professor na escola com crianças hoje. A gente entende que as ideias, elas precisam ser cultivadas. Que a nossa nutrição estética, o que eu vejo, o meu repertório, ele precisa ser cultivado. E isso é parte de uma trajetória construída ao longo dos anos. Apoiada numa formação continuada, numa pesquisa constante. Né? Quem de nós visita exposições de arte, vai a um espetáculo musical, a um espetáculo teatral, de dança? Isso alimenta o nosso repertório. Quando eu leio um livro diferente, quando eu vejo uma imagem diferente, eu amplio o meu repertório. Né? E eu passo a ter mais relações com outras possibilidades. E aí, falando na formação continuada, eu deixei aqui, né, se vocês quiserem printar esses slides aí, livros que falam sobre a questão de arte e que me ajudaram muito na minha caminhada. Alguns mais novos, outros mais antigos. Tem o meu aí também, que é da minha dissertação de mestrado. Tem o da Suzana Rangel, que foi minha orientadora no mestrado. Tem livros de artigos, mas são livros que trazem para nós um panorama da arte no Brasil e no mundo também. Então, eu acho muito importante que a gente busque essa formação, porque quando eu defendo algo, eu tenho que ter essa fundamentação de por que eu acredito nisso e por que eu faço dessa maneira. Né? O que me move? Como é que eu penso? Como é que eu elaboro? Vou ir passando mais um pouco, né? E a gente vai ir conversando sobre essas questões. E eu destaquei aí 2 citações desses livros. Ó. Esse aqui, que é o Teoria e Prática do Ensino de Arte. A gente nem usa mais esse nome hoje, Ensino de Arte, mas eu trouxe porque eu acho importante, assim, ele foi uma referência bem importante para muitas pessoas durante muito tempo. E essa fala da professora Miriam Celeste, né, ela até chama de aula, a gente poderia falar de momento, né? Mas esse momento de estar com as crianças, ele é um jogo de aprender e ensinar. Ele é um instante mágico. Só que ele requer uma preparação, ele requer planejamento. Ele requer uma coordenação de mãos habilidosas que tocam, que apontam, que escolhem contextos significativos para que o aprendiz possa tecer sua rede de significações. Então, se eu sou uma professora que busco essa referência, esse estudo, essa formação continuada, essa ampliação de repertório visual, eu também consigo pensar que o meu planejamento vai propor isso para as crianças com as quais eu tenho acesso, que estão comigo. E trouxe também essa fala aqui, que é uma citação minha,
desse livro que eu acho tão importante. Agora eu estava olhando aqui, né? Fui olhando as conversas, né? A Mirtes colocando, o professor sentia que tinha feito um bom trabalho quando tudo saía igualzinho. Exatamente, né? E o Tonucci tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz mais ou menos dessa forma, né? Será que a gente consegue reconhecer as produções das crianças só pelo nome ou pela marca que eles deixam? E antigamente, a gente reconhecia as produções das crianças apenas pelo nome, porque elas eram todas iguais. A gente traz uma proposta de arte para a escola hoje, onde a gente reconheça pelo traço, pela forma, pelas cores que escolhem, pelo tamanho do gesto gráfico. E aí, essa citação que eu deixo aí é para a gente pensar um pouco, já partindo assim, começando, né, do que a gente pensa de arte na escola hoje. E quando a gente fala em imaginação, essa imaginação que pode ir muito além da realidade. Então, que ela pode expressar os meus pensamentos, os meus sentimentos, ideias, vontades e desejos. Só que na imaginação, as crianças, né, das crianças e das nossas, os cavalos podem ser roxos, as árvores podem ser verdes, mas também podem ser amarelas, vermelhas, azuis, ou ainda pensar em quantos azuis podemos escolher para representar o que queremos. Uma das coisas que eu gosto de fazer na escola é que a gente coloca todos os riscadores, a gente chama assim, né, os lápis de cor, as canetas hidrocor, a gente coloca todas as cores iguais ou semelhantes, de tonalidades próximas, no mesmo pote. Então, eu tenho o mesmo pote com todos os verdes. Para que isso? Para dar para a criança a opção de escolha. Mesmo que eu ache que a árvore ainda tenha a copa somente verde, eu vou ter que pensar no tom de verde. Porque daí eu posso começar a pensar que talvez não seja só verde, mas que tem um tom amarelado, pode ter um tom amarronzado, pode ter um tom avermelhado. E isso não significa, né, emendando ali na citação, que as crianças não saibam de que cor as coisas são na realidade. A gente não precisa ter aquelas sequências didáticas como a gente ouvia antigamente, né? Para aprender o amarelo, para aprender o que é vermelho, para aprender o azul. O que me preocupa muito é quando as crianças sabem que o sol é amarelo, mas que elas perdem a oportunidade de observar que ele também pode estar avermelhado, que ele pode estar alaranjado, né? Que o céu pode ser azul, mas pode estar escuro, pode estar cinzento. Às vezes, eu moro aqui quase na divisa com a zona rural da cidade. E tem dias de verão que o sol e o céu na frente da minha casa, ele tá cor-de-rosa. Então, a gente pensar que as cores, elas não estão aí para que a gente decore, mas para que a gente sinta, né? Para que a gente pense sobre isso. E aí, tem uma coisa bem importante, porque isso implica ter compromissos. Né? Eu, como professora, eu tenho um compromisso com o meu grupo de professores na escola, né? Como gestora desse grupo, de alimentar essa nutrição e esse desejo, esse encantamento do pensar diferente. Como professora, eu tenho também um compromisso de pensar o que é melhor nesse momento para escolher criteriosamente, fazer uma curadoria e levar para as crianças em questão de desenhos, imagens, livros, músicas. E outra coisa que eu tenho que pensar, o que é inegociável na escola? Né? A abordagem regiana fala muito nisso. Quais são os nossos valores inegociáveis? A professora Sandra Richter, que é uma professora aqui do Rio Grande do Sul também, ela diz do que eu não abro mão na escola? Né? Do que a gente não abre mão na escola? Dessa formação, dessa troca, dessa possibilidade de pensar diferente. E aí, quando a gente fala em cor, eu lembrei desse livro aqui. Né? Eu gosto muito da literatura com e para crianças também. E aí eu trouxe esse livro que vocês devem conhecer, que ele nos pergunta, né? De que cor é o vento? Da Anne Herbotz. E a tradução é da nossa brasileira, né? Da Ana Maria Machado. Eu não vou mostrar todo ele, mas eu vou mostrar apenas 2 ou 3 partes aqui, que eu acho que nos tocam e nos movem a pensar um pouquinho desse outro olhar da arte na escola. Então, tem uma parte aqui que vai falar, né,
muito poética, eu acho assim que ela nos traz um olhar muito poético, começa assim: a gente não vê o vento, só ouve o que ele faz. A gente não ouve o vento, só vê o que ele faz. E aí tem um menino que vai perguntando: de que cor é o vento? E lá pelas tantas, nessa parte aí que eu trago para vocês, que tem esses vários tecidos, né? De que cor é o vento? Da cor das cortinas, dos lençóis bem lavados, dos tecidos estampados. E aí tem essas duas mãos. Por que será que essas duas mãos estão aí? Porque elas estão me dizendo que eu preciso sentir. Lá no finalzinho do livro, segura o livro e com o polegar na beirada, deixa correr as páginas. Essa mão está dizendo que a gente precisa sentir o livro. A arte precisa também ser sentida, não decorada. Quando a gente pensa aí nessa palavra, nessa provocação, nessa pergunta, de que cor é o vento? Eu não trago uma resposta com uma pergunta, aliás, com uma resposta certa para as crianças. Eu trago uma pergunta com uma resposta que pode ser diferente para cada um de nós. Tem um livro que fala sobre Régio, né, Em Busca da Dimensão Perdida, da Jordana Rabbit, que ela conta que um professor, eles estão enfim, no pátio com as crianças comendo uma laranja, e aí uma criança pergunta: de que cor é o cheiro da laranja? E aí eles vão investigar, de que cor é o cheiro? Então a gente pensa hoje que a arte ela é muito mais subjetiva do que ter uma resposta certa para todo mundo. Porque com a resposta certa e igual para todo mundo, eu tenho todo mundo igual. Eu não tenho uma diversidade de questões, eu não tenho uma diversidade de pensamentos. Assim como as cortinas do vento aí. Assim como a gente precisa sentir o vento, a gente precisa sentir a arte. Essa imagem, que é uma imagem que esteve aqui na Bienal do Mercosul há uns anos atrás, e eu vou falar um pouquinho sobre ela, ela tem muito a ver com essa citação do Galeano que eu gosto bastante, né? E que é super conhecida. Mas eu acho muito bacana da gente lembrar. Diego não conhecia o mar. O seu pai, então, Santiago, levou para que descobrisse. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: pai, me ensina a olhar. Nós, professores, hoje, nós somos quem ajudamos as crianças a olhar o mundo. Essa imagem que está aí, se vocês olharem para ela e eu perguntar o que vocês veem aí, eu não consigo acompanhar as respostas aqui, né? Porque tem o delay, então o tempo não vai ser o mesmo. Mas se a gente olhar exatamente para ela, nos dá a impressão que a gente está num trapiche e tem água embaixo. Mas essa aqui é uma instalação de um artista brasileiro que se chama Cildo Meirelles. A instalação ela é feita para que a gente, enquanto observador, participe junto. Então eu posso caminhar nesse trapiche e quando essa exposição esteve aqui, a gente podia, né, caminhar nela. E bem pertinho eu vou perceber que não é água. São páginas de revista com o mar impresso aí, com a água impresso aí. Muitas páginas nessas revistas abertas para a gente ter a sensação de que está aí. E o nome dessa instalação se chamava Marulho. Quando a gente entrava nesse trapiche, tinha um alto-falante falando o idioma, em 80 idiomas diferentes, a palavra água. E isso tudo, baixinho, tinha um certo barulho que nos levava à sensação de estar no mar. Então, a instalação tem esse nome, Marulho. Ah, mas como as minhas crianças já perguntaram, mas foi o artista que botou essas revistas aí? Não. Foi o artista que pregou essas madeirinhas aí, prof? Não. E daí eu devolvi a pergunta, mas o que ele fez então? E aí as crianças pensaram em algo que para nós adultos às vezes é diferente. Ele teve a ideia.
E a ideia é algo super importante em artes hoje, porque eu não preciso só saber fazer, né? Quando eu era criança, o trabalho que ia para a exposição era o trabalho mais bonito da turma. E bonito, beleza, pode ter um padrão diferente para cada um de nós. Hoje, não é só essa questão com o compromisso com o belo, porque não é só o fazer que importa, ele também importa, mas a ideia, a articulação de pensamento, as estratégias, a elaboração de hipóteses também são importantes. Então, somos nós, né, que como professores, vamos ajudar essas crianças a olhar, a perceber, a escutar, a contextualizar, planejar. A gente faz algo, né, e aponta caminhos, não diz como tem que ser. A gente interfere quando necessário, quando já se esgotaram as possibilidades. Né? Então, eu acho que a gente precisa pensar realmente em como a gente pode ampliar o repertório das crianças. A Virgínia Castrucci, que é uma professora brasileira também, que eu também admiro bastante, ela diz isso, para que a gente reflita sobre o nosso processo formativo. Como experimentamos nosso próprio processo de aprendizagem? Que tipo de política cognitiva nós praticamos? Que tipo de relação estabelecemos com o nosso campo de saber? Levamos a sério que o nosso processo de formação é um processo de produção de subjetividade? Como suscitar experiências de problematização? E aí, uma fala dela que eu acho muito importante para pensarmos. O professor é capaz de afetar seus alunos? Eu até usaria crianças aqui, né? Mas a Castrucci também trabalha com estudantes maiores. Mas vamos fazer essa leitura para a nossa realidade. Nós somos capazes de afetar as crianças se nós próprios não formos afetados pelos nossos estudos? Então, é importante pensarmos de que forma, de que maneiras, né, nós afetamos ou conseguimos afetar as crianças se nós não nos encantamos, se nós não nos mobilizamos com possibilidades, se nós não nos pensamos, né, que é importante o nosso repertório ser ampliado também. E aí eu comecei a trazer algumas coisas de organização, de pensamento, né? Hoje a gente fala muito, eu preciso de materiais, né? Materiais são super importantes. Mas só os materiais não garantem qualidade do nosso planejamento. Só usar tinta não significa que a arte está presente na escola. Mas o que garante, então? Né? Um planejamento comprometido e pensar nas relações que podem ser construídas. Planejar requer que a gente experimente. Eu deixei 3 imagens aí, dos porta-lápis aí que eu falei para vocês, de possibilidades de escolha de cores. Deixei essa imagem central com instrumentos e ferramentas para o uso da argila. E deixei também, a gente chama de baleiro, mas as crianças não conhecem por baleiro, porque provavelmente eles não iam na venda, né? No armazém, compra bala, compra doce, como a gente fazia às vezes quando era criança, eles ficavam dentro desses bocais aí. A gente tem um desses numa mesa central na escola, e dentro de cada um desses compartimentos tem um tipo de riscador. Tem um giz de cera, tem um giz mais seco, tem gizes tons de pele. E essa mesa sempre está forrada com suportes, né, para riscantes. Então, papel pardo, papéis brancos, jornais. E aí a gente pensa que se eu tenho material à disposição, né, eu incito essa possibilidade da criação. Isso é importante pensarmos. Porque se eu quero uma arte na escola para incentivar a autonomia criativa, esse material ele tem que estar ao alcance da minha mão. Se ele está lá só guardado nos armários, como era quando eu era criança, eu sei que eu só sou autorizada a criar quando esse professor me cede vez, né? Quando ele me dá esse lugar e essa oportunidade.
Então, a gente precisa pensar, lembram daquela pergunta, eu quero que as crianças sejam reprodutoras ou autoras? Eu quero que elas participem, né? Ou que elas só façam de conta que estão ali envolvidas com a proposta que a gente cita, né? Vou ir passando aqui mais um também. Como a gente organiza os espaços para potencializar as criações das nossas crianças? De que forma as proposições elas contribuem com imagens que vão ser ricas em detalhes? E aí eu vou dando alguns exemplos, né, dessa minha trajetória, então, pelas escolas e da nossa escola também. Sempre me incomodava muito, e o tema da minha dissertação de mestrado foi sobre a questão da ampliação do repertório visual infantil, mas me incomodava muito porque eu morei em 16 casas diferentes ao longo da minha infância. E a casa sempre era algo que, na minha imaginação, era, nossa, como vai ser a outra casa? Por mais simples que ela fosse. E me incomodava muito, era alguma coisa que mexia com a minha curiosidade como professora, de por que as crianças quase sempre representavam as casas da mesma forma. Quadradinha, telhadinho triangular, uma chaminé, muitas vezes. E isso eu fui fazendo algumas ações, então eu conto isso na dissertação, de o que, como professora, a gente podia fazer para desconstruir um pouco essa ideia do estereótipo, né? Dessa representação padronizada e igual para todos. E aí, quando nós fomos para essa escola, isso acontecia com o desenho das árvores das crianças e a macieira. Então, a macieira sempre com aquela maçãzinha redonda vermelha numa copa verde. Só que aqui, eu sei que em Santa Catarina tem muitas regiões, né, da produção de maçã, mas aqui onde eu moro, não. Então, a gente pensou, como é que as crianças vão entender que a macieira é diferente se elas não virem uma macieira? Então, há 3 anos atrás, plantamos uma macieira na escola. Com olhares desacreditados, né? Não, mas a macieira aí não. Nessa região de vocês não vai dar nada. Macieira? Não, para que isso? Bobagem. Bom, a nossa macieira já frutificou ano passado. E na virada do ano passado para cá, nós colhemos mais de 100 maçãs com as crianças. E isso foi fantástico. Não só pela colheita, que também é super bacana, porque é um acompanhamento da vida. Quando a gente tem uma horta, uma plantação na escola, não é só o fato da comida, né? Também é. Mas é uma relação com o alimento, é acompanhar a vida, é cultivar, é eu ser responsável por algo. Bom, aí a gente entra numa série de outras possibilidades. Mas eu queria que as crianças vissem como é uma macieira. E aí, nesse momento, a gente tinha fotografias da macieira, as crianças estavam procurando as tonalidades do lápis de cor, porque eles tinham ido para a rua desenhar macieira. Então, a gente teve um processo de desenho que levou muito tempo. Não é num dia só. Outra coisa que a gente tem um pouquinho, assim, eu tenho uma certa alergia, né? A Miriam Celeste fala em alergia pedagógica, com a palavra atividade. Porque a palavra atividade me marcou muito enquanto criança como algo que começa e termina no mesmo turno, né? Como algo fragmentado. E eu gosto muito de pensar em propostas, proposições, momentos, ações, enfim. Muda o nome porque valoriza o que a gente faz. Mas não pode ser só uma mudança apenas da palavra e eu não mudar a prática, né? A gente tem que ter esse cuidado. Mas esse contexto, que ele é cuidadosamente elaborado, planejado, ele provoca, ele aguça os sentidos das crianças. Se eu tenho uma mesa aí posta para as crianças, né, com essa diversidade de tonalidades de cores, com imagens, com papéis maiores, com textura, eu também provoco que as criações possam ser diferentes. Os materiais, eles podem ser ferramentas, mas eles são plataformas de voo, né? Eles podem me trazer um universo de ideias. Deixei essa imagem aqui porque é um recorte de outra coisa que invadiu a escola nos últimos tempos, que é um algodoeiro. Há uns anos atrás, a gente teve uma professora na escola que era bióloga, e ela trouxe para nós uma mudinha, né, de algodão, plantou e ela cresceu, enfim, a gente tem um pé de algodão na escola, um algodoeiro.
E isso é super bacana, porque muitas profs nossas até nunca tinham visto, né? Como é que o algodoeiro acontece, enfim. E aí, como é que ele entrou na nossa ação de um planejamento, né? E aí, a gente aqui tem 3 imagens. Essa foi a colheita do algodão lá em 2021, quando nós voltamos 2 meses após a pandemia, né? A escola ficou fechada 10 meses, nós voltamos depois. E eu escrevi isso aqui pensando, enviei esse slide aí para as famílias. Porque realmente é isso que eu penso nessa proposição. Ter um algodoeiro no quintal da escola pode ser tudo, né? As pessoas dizem, nossa, que legal, mas também pode ser nada. Se eu tiver um algodoeiro, ou uma macieira, ou uma laranjeira, né? Ou qualquer outra coisa no quintal da escola, e nada sobre ele for pensado e provocado, será apenas mais uma planta decorativa que embeleza, mas não compõe narrativas. Não instiga a curiosidade, não contribui em nada para esse processo de imaginário, de observação, de invenção. Mas ter um algodoeiro, ter uma macieira, ter um tipo de brinquedo diferente na escola, isso pode ser um disparador de ideias, de possibilidades, de ações coletivas, de construções para novas e outras provocações. Afinal, né, por aqui, como é que nasce o algodão? Como é que é o ciclo de vida? Como é que ele se desenvolve? Esse ciclo de vida aqui do algodão, ele foi montado, né, é uma fotografia minha, de coisas recolhidas na escola pelas crianças, dessas fases do algodão. E aí a gente até está trabalhando com as crianças agora na escola, porque essa aqui foi um dos desenhos de uma das crianças que desenhou esse algodoeiro. Nós transformamos ele numa árvore, né, numa árvore de aniversários, onde as crianças aqui, talvez não fique bem visível, mas são plaquinhas de argila, onde eles fizeram impressão de várias folhas do algodoeiro e de outras folhas de árvores também da escola que eles acham interessantes e marcaram as suas datas de aniversário. Então, essa é a nossa árvore dos aniversários. E aí, então, só para a gente ter ideia, o algodoeiro, ele apareceu na escola em diferentes momentos, em diferentes épocas, de diferentes formas, com diferentes grupos de crianças. A professora Silvia Piloto, que é uma professora aí de Santa Catarina, né? Que eu gosto muito, foi minha banca na dissertação de mestrado, acompanho muito as produções dela. A prof. Silvia diz muito isso. A gente lida quase que o tempo todo com as linguagens da arte. Desenho, modelagem, corporeidade, sonoridade, pintura, enfim, tantas outras. Mas de que forma a gente se apropria dessas linguagens? A gente usa isso para apenas reduzir ao trabalho da coordenação motora fina? A gente apenas oportuniza prazer? Apenas para passar o tempo? A gente apenas faz isso para decorar a escola, para deixá-la bonita, né? Num bonito que a gente já sabe que esse padrão de beleza depende muito da nossa concepção de estética, de nutrição, de arte. A gente se apropria dessas linguagens só para agradar os pais, mandando atividades ou técnicas que as crianças fizeram? Ou, e aí tão importante esse ou, a gente pretende contribuir para a construção do conhecimento sensível nas crianças. E eu acho que quando a gente se dispõe a uma noite de formação pedagógica, é para essa última alternativa. É para esse conhecimento sensível. E aí eu posso ter muitas inspirações para isso. Trouxe um artista, por exemplo, que trabalha o algodão. Ó, as minhas inspirações artísticas, né? O Marep é um artista que usa o algodão, brinca com a fotografia, leva para cima, fotografa, e essa fotografia se mistura com a nuvem. Esse é o trabalho dele, fotografia e cotidiano. Estou trabalhando o algodão lá, por que eu não posso levar esse artista junto para a nossa proposta? As crianças gostaram tanto dessa proposição do artista que nós pegamos o algodão do nosso algodoeiro, colocamos numa lâmina de plastificadora e plastificamos. E aí a gente podia olhar para o céu com o nosso algodão. Mas isso não foi suficiente, eles queriam colorir esse algodão, só que ele já estava plastificado. Pegamos celofanes, que é um material super barato e quase não aparece na escola, nas mãos das crianças.
para que a gente pudesse colorir essas possibilidades aí e então olharmos, né, para o céu, para os outros, para os colegas, de formas diferenciadas também. Ainda dentro dessa proposição do algodão, trouxemos artistas, pensamos no material, criamos uma instalação para as crianças. Aqui eu vou só deixar aqui ele está em PDF, era um vídeo com as crianças mexendo aí nesse algodoeiro. Tinham 3 cubos de madeira, um cubo de madeira repleto com esses algodões, o outro cubo de madeira cheio de livros pendurados que falavam sobre algodão, sobre nuvens, e um outro ainda com fotografias de nuvens, de artistas, das crianças, que os professores trouxeram, e montamos uma instalação para as crianças. A nossa abordagem de arte, o nosso conceito foi justamente esse. Não só que as crianças produzissem, mas que elas também vivenciassem. Vou ir além para a gente seguir pensando no que a gente vai falando mais um pouquinho. Vou ir olhando ali. Vão colocando perguntas, podem ir fazendo comentários, né? Precisamos mostrar o que se faz na escola e não fazer para mostrar. Isso é uma coisa tão bacana, né? Precisamos mostrar o que se faz na escola. A gente tem produções super ricas, planejamentos muito criativos dos professores, mas geralmente a gente não escreve, não mostra, não fala sobre isso, né? Então, não é uma preocupação com, eu vou fazer para colocar no Insta, no Face, na rede social da escola. Não, eu vou fazer porque é importante com as crianças, para as crianças, né? E isso é muito importante. Acho que eu passei. Esse mesmo aqui. Aqui tem um outro momento, assim. Essa menina, nesse momento, ela tinha quase 4 anos, a Lara. E aí nós fomos para a rua. E a professora colocou a mesa na rua, levou esses espelhos, são espelhos que eles têm 3 lados, assim. Então, quando eu coloco o meu rosto dentro, eu consigo ver a minha orelha, eu consigo ver a frente, a outra orelha, né? E ela estava trabalhando com as crianças a figura humana. Enfim, mas as crianças estavam lá na rua e pegavam os canetões e faziam os pontos. Tá pronto, tá pronto. E eu tenho muita saudade de estar com as crianças na escola. Então, eu estou sempre circulando pela escola. E aí eu fui conversar com a prof. Posso fazer uma experiência com eles? Pode, claro, senta aqui com a gente, enfim. As crianças tinham só marcadores pretos. Por que essa escolha do marcador preto também? Acho que é importante a gente falando sobre isso. Nesse momento, se eu quero que as crianças comecem a estruturar a figura humana e quero que eles prestem atenção nos detalhes, se eu der ultra, mega, variadas opções de cores, eles se preocupam mais com a cor do que com a forma. Então, a gente só entregou o marcador preto porque a minha preocupação era com a forma nesse momento. Em outro momento, amanhã, depois de amanhã, a gente podia voltar, colorir os desenhos, sem nenhum problema, e aí pensar, então, na escolha dessas cores, de outros materiais. E aí eu fui conversando com as crianças para que a gente pudesse se perceber nesse espelho. Como é que é o meu rosto? Ele é só um ponto? Como é que é o meu olho? Tem alguma coisa dentro dele? Como é que é o olho do colega? Como é que eu vejo? E aí a gente foi fazendo essa conversa, e aquela conversa que parecia que ia durar 2, 3 minutos, durava já quase 30 minutos, né? Tanto que essa menina, ela até representou nessa última imagem ali, ela estava com o cabelo amarrado aqui em cima, para representar também o cabelo dela. Para que os traços das crianças, e aí eu escrevo isso, eles sejam ricos, a gente precisa ir além de elogios, né? Esse ano a gente tem uma demanda na escola, porque nós somos uma escola privada, bem pequena. E é uma escola privada que não se mantém só com mensalidades, ela se mantém com mensalidades e com formação de professores que eu ministro. Isso junto ajuda a manter a escola. E a gente teve muitos concursos públicos aqui perto, né, em cidades vizinhas. Então, a gente teve uma demanda grande de professores que saíram porque foram aprovados em concurso público. E aí, a gente recomeçou um ano fazendo formações com professoras que já eram nossas e professoras novas para dar conta
de que elas percebessem a proposta da escola. E eu percebia muito isso, assim, quando as crianças vinham mostrar algo, ai, que lindo, nossa, que bonito, maravilhoso. E aquilo me incomoda bastante, né? Ah, mas a gente não pode elogiar? Claro que pode. Mas um elogio vazio, ele não enriquece. Mas uma conversa, uma pergunta, aí sim, eu amplio esse repertório. Porque se eu só dizer, nossa, que lindo, pronto, acabou aqui, tá bonito, a professora adorou o que eu fiz, vai para a pasta. Né? Uma outra coisa, que as produções das crianças não caibam em pastinhas A4. Né? Nem A3, não é para caber em pastinha. É para que elas ganhem vida pelos espaços. Quando eu mostro, quando as crianças vêm me mostrar algo, eu sempre continuo a conversa. Ah, que interessante, me conta como tu fez. Ah, e daí eles já vão contando. Ah, mas qual foi o marcador que tu mais usou? A gente usa muito essa linguagem com eles, né? Que material tu usou? Ah, eu usei esse. E tu gostou? Ah, eu não gostei. Tá, mas por que não? Ah, porque eu achei ele assim, eu achei ele diferente, ele foi difícil, ele caía. E as crianças vão falando sobre as coisas. E aquele elogio que podia ter sido vazio, nós substituímos por uma expressão que ela enriquece esse repertório. E eu não faço isso só com as crianças. Eu tenho o costume de sentar com os professores para fazer os planejamentos, para orientar, para desafiar e para desacomodar também. Então, quando eu sento com os professores e elas me trazem uma proposta, essa aqui, por exemplo, ah, Dani, nós vamos para a rua, vamos fazer os retratos lá fora, enfim. Aí eu já pergunto, por que lá fora? Ah, para ser um ambiente diferente. Isso não basta. Eu tenho que ir para fora se eu quero explorar movimentos, possibilidades, espaços que o espaço interno não comporta. Só para que seja diferente não é suficiente. Ah, mas eu vou usar tinta. Por que a tinta? O que a tinta me traz que o lápis de cor não traz? Ah, e as crianças gostam muito da marca da tinta. Por quê? Ah, porque ela é visível, porque ela fica forte, porque ela se destaca no suporte. Bom, então eu vou pensar por aí. Ah, ou eu vou usar tinta porque eu tenho um grupo de crianças que não toca na tinta, eles não encostam nas melecas. Então, pouco a pouco, eu vou ir oferecendo esse material, aí sim, em lugares diferentes, espaços diferentes, grupos diferentes. Então, tem várias provocações, falas, intervenções que a gente pode fazer para que as nossas palavras, ao mesmo tempo, provoquem e convidem. A gente precisa estabelecer com a palavra e com o contexto organizado um convite à participação. A gente precisa orientar sem direcionar. Não é fácil fazer isso. É a experiência, é o tempo, é um amadurecimento, nem sei se essa palavra cabe usar, mas é uma transformação, acho que fica melhor, é uma transformação de pensamento. Eu preciso de tempo para perceber detalhes e não só o cronômetro dos horários, para que esse desenho esteja pronto. E aí, novamente, dessa forma, eu tenho um convite, não uma imposição. Ah, todo mundo vai fazer retrato. Não, eu preparo, eu organizo esse contexto para que as crianças sintam-se convidadas a experimentar os materiais e participarem dessa proposição. Passando mais um aqui. O Domênico De Masi, né, que ele tem vários livros, mas um que eu gosto muito é o Ócio Criativo. Ele diz isso. Estamos habituados a desempenhar funções repetitivas, como se fôssemos máquinas, e é necessário um grande esforço para aprender uma atividade criativa digna de um ser humano. A Virginia Castrup complementa essa fala aí, né? Eu digo que ela complementa porque eu acho que tem muito sentido, que ela diz que a gente precisa estar sempre em desaprendizagem permanente. E isso para o professor é muito difícil. Como é que eu vou estar sempre desaprendendo? Né? O desaprender, ele requer que a gente pense de um outro jeito, com que a gente pense em algo que não pensou ainda. E eu sempre comento com as minhas professoras, hoje ainda no planejamento de uma, nós falamos sobre os algodões, né? Porque esse grupo está nessa investigação. E eles pesquisaram artistas, né? Fizeram várias proposições, trabalharam com os algodões.
E aí eles estavam colorindo, né? Como nós colhemos os algodões. E esses dias eu postei uma foto no Insta da escola. Algumas escolas de outros lugares pediram sementes. Então, nós vamos enviar sementes para essas escolas. Até se vocês quiserem, me chamem, que a gente vai enviar sementes do nosso algodoeiro. Claro que tem uma coisa aí numa contrapartida. A gente quer receber um relato de qualquer forma, pode ser uma fotografia, desenho, como a imaginação mandar, de como foi receber essas sementes e como foi esse plantio, né? Para fazer um intercâmbio de ideias. E aí a prof pensou assim: mas a gente tem que fazer esses envelopes, vamos decorar? Vamos. Mas só decorar não é suficiente. Então, a gente pode pensar num conjunto que a gente vai pintar com as tintas, enfim, esses envelopes onde os algodões vão estar. Talvez os algodões vão ser ferramentas para também, vão virar pincéis para pintar esses envelopes. De que forma eu uso a ideia da pintura de um jeito que não seja repetitivo? Né? Como é que eu posso? Eu já vi ali, eu quero. Me chamem aí no WhatsApp, eu vou deixar meu contato para vocês. E a gente quer muito fazer esse intercâmbio de escolas, né? De mandar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui para um lugar aí que a gente não conhece, que vai dar um retorno de outras coisas que vocês estão fazendo. Eu acho que a gente precisa pensar, né? A Miriam sempre fala, é olhar as coisas com um olhar estrangeiro. Olhar de uma outra forma, né? De uma outra maneira. A gente escapa desses caminhos que são lógicos, que são padronizados, que são previsíveis, que são estereotipados, né? Que são mecanizados. E essa citação aqui do Salvador, né? Eu gosto muito desses livros, né? Do Salvador Sidrai, do Vicente Blanco, porque ele fala para nós aqui em uma coisa que eu tenho muito, muito sempre uma estratégia, um jeito de pensar diferente. Eu fiz magistério e fui para a escola pensando que eu tinha que decorar toda uma escola antes de receber as crianças. E parece que esse decorar era a função da aula de arte. Hoje a gente entende que a arte, ela permeia o jeito de pensar com as crianças na escola de educação infantil. Ela é um modo de pensamento, né? E a gente não decora a escola. Por quê? Porque decorar é um conceito que vem do nosso mundo adulto. E ele é um conceito estático. Ele implica que as coisas vão ficar permanentes num lugar. Ele é oposto à ideia de processo. Eu gosto muito da palavra equipar. Então, eu vou levar para a escola coisas para equipar essa escola, né? A nossa escola tem no começo, na sala de chegada, uma balança daquela de pratos. Mas para que uma balança? Não sei. Achei mais interessante ter uma balança que tem tudo a ver com as coisas antigas que a gente tem na escola, do que algo pronto, preparado já anteriormente por mim. Num dos momentos do lanche, uma criança colocou uma banana nesse prato da balança. E aí a outra criança levou uma laranja. E aí eles viam que as coisas não se equilibravam. Então eles começaram a ver quantas bananas serviam para equilibrar com as laranjas, e aí por fora. Quero trabalhar os números somente? Não. Mas o número está ali também permanente, presente. Estou trabalhando quantidade, comparação, quantas coisas estão acontecendo aí em um cotidiano que acontece porque a balança estava lá. Porque eu não decorei a sala com cartaz, só com o ajudante do dia, com cartaz de aniversariantes que foi feito por alguém e não pelas crianças. Então, a palavra decorar, ela é uma daquelas palavras que perde força na escola. E ela dá lugar ao equipar, ao pensar como é que a gente organiza e dispõe os materiais que estão na escola. De novo, eu acho que a palavra, ela valoriza o que a gente faz, mas não é só mudar a palavra e não mudar, né, a forma de fazer, o como. Pensar arte na escola hoje não é só pensar uma técnica. E isso é muito difícil da gente soltar, né? Eu venho de um magistério onde a gente tinha pasta de técnicas e a cada bimestre eu tinha que apresentar 20 técnicas. Então, pensem, ao final de um ano eu tinha 80 atividades diferentes para fazer com as crianças. Pintura com cotonete, casinhas com palitinhos de sorvete, pintura com palitinho de churrasco. É errado fazer isso? Lembrando da ideia de que não tem um errado, mas não é indicado.
E por que não? Porque só essa técnica solta, isolada, mecânica, ela não amplia um repertório de ideias e possibilidades, né? Pintar um desenho pronto, colorir um desenho pronto, não amplia o repertório de produção de imagens. Então, a gente tem que pensar o que eu levo desafia essas crianças? Ah, desafia. Bom, então eu vou pensar em outras coisas. Lá na escola, eu até sempre comento com as famílias que a gente não usa a palavra projeto. Não porque eu não goste disto, né? Eu acho projeto algo super rico, mas eu acho que também é uma palavra que foi perdendo um pouco da essência na escola, assim como releitura, né? A gente já abre uma conversa sobre releitura que dá uma outra formação, assim, para a gente falar. A gente fala em fios. Por que fios, né? Eu gosto muito da metáfora do fio, porque eu penso assim, um professor está fazendo algo, ele amarra esse fio em outro, amarra em outro. E essas proposições e propostas, elas vão tendo um fio que conduz. Elas não são coisas soltas. Uma coisa vai acontecendo, é uma meada depois da outra. E esses fios juntos formam os emaranhados, que são as produções que a gente entrega para a família, para as famílias, né, ao final dos semestres. Então, é bacana pensar isso, assim, para nós, essa metáfora lá na escola, ela tem uma força, um significado muito grande. Lembram daquela fala, né? Quais são os valores inegociáveis da escola? A nossa escola traz a arte como pano de fundo para pensar. Então, eu preciso pensar que a arte na escola, ela precisa ser vista de um outro jeito. Eu preciso ter um outro olhar para todas as proposições que acontecem na escola. Para todos os olhares e desdobramentos que acontecem na escola. Quando eu olho essa sala, aqui, esse espaço, né? A gente tem uma coisa bacana que a gente optou em não ter salas para as crianças específicas. Com exceção do berçário, as crianças podem transitar por toda a escola. E aí eu ouvi algumas vezes, né? Isso aconteceu quando a gente surge como um ateliê. E eu ouvi assim, mas a Dani consegue fazer isso lá porque eles não são uma escola. E aí eu pensei, então eu quero me credenciar como uma escola, porque eu quero mostrar que essa proposta de ateliê, ela pode e é necessária que aconteça na escola. E aí nós nos credenciamos e nós nos tornamos uma escola de educação infantil que tem essas salas onde as crianças podem circular livremente. Mas livremente o tempo todo elas fazem o que querem? Também, dentro de acordos que nós fazemos em conjunto. Porque quando a gente está num grupo, se eu estou num grupo coletivo, não é só mais a minha vontade que importa. Então, eu preciso pensar no coletivo, a gente estabelece combinados. E aí, essa sala, por exemplo, né? Eu deixei essa imagem porque tem uma pintura que as crianças fizeram na rua a partir de um artista que usava o chão para pintar, o Jackson Pollock, que usava latas de tinta, então as crianças tinham latas de tinta furadas, elas caminhavam sobre o painel, elas usavam borrifador. E onde eu penduro isso? A parede é o único meio, é o único mural, é o único lugar, né? Antes de começar a formação, a Mirtes falava de uma escola aí de Santa Catarina, da rede de vocês, né? Que respira esse amor com as crianças, de uma forma muito respeitosa de ter a educação. É isso. As paredes da escola, elas precisam contar o que a gente vive, né? A parede na escola, ela não é só um mural para contar o que foi feito para dar conta, mas é para criar uma narrativa de mostrar o que ali se vive. E nesse sentido, não é só a parede. Pode ser o chão, pode ser o teto, né? Então a gente pendurou no teto. Por que o teto não pode ser usado para mostrar o que as crianças fazem? E era encantador as crianças deitando aí com as famílias para olhar a produção que eles tinham feito. Porque daí também pede para o meu corpo ter um outro movimento, né? Me encanta pensar que é o meu olho que muda, é o meu corpo que muda, porque eu sou convidada a ter um movimento diferente. Né? Essa imagem aqui, para mim, também tem muita coisa. E eu tenho que contá-la um pouquinho, por quê? Né?
Porque para eu ter esse slide aí para contar para vocês hoje, eu precisei de um ano. Um ano, assim, um pedaço de um ano e um pedaço de outro. Essa menina que tá aí, a Lívia, ela não está mais na escola agora, né? Ela já tá lá no primeiro ano do ensino fundamental. Mas ela era uma menina que gostava muito de dragões. Ela adorava dragões. Aí o que que acontece? A gente recebeu um escritor na escola, e se a gente é uma escola de arte, né, que tem a arte como pano de fundo, ceramistas, pintores, escritores, ilustradores, eles têm que estar na escola, como qualquer pessoa, né? Então a gente entende que esse momento do autor na escola não é o momento, e o autor. Ele vem para desenhar junto, para conversar junto no grupo, né? Ele vem para mostrar que ele é alguém que qualquer um de nós pode ser também um dia, se eu quiser. Então a gente chamou o Eliandro Rocha, que é um escritor aqui da nossa região, mas tem livros publicados no Brasil, vocês devem conhecer também. Escola de Príncipes, Escola de Princesas, Recatadas. Não lembro bem se é isso. Escola de Príncipes e Escola de Princesas. Tem outro nome junto. O Roupa de Brincar, que vocês devem conhecer também. E aí o Eliandro pediu para as crianças assim, quero sugestão de nomes para os meus próximos livros. E a Lívia, O Dragão que Não Sabia Voar. Daí o Eliandro anotou, né? Se vai virar livro um dia, quem sabe? Isso foi lá em novembro de 2021. Ela disse isso. Quando a gente voltou, lá em fevereiro de 2022, teve um dia que eles estavam trabalhando sobre casas, né? Porque a casa em frente à escola estava sendo desmanchada. Uma empresa comprou, estava desconstruindo a casa para fazer um estacionamento. E eles acompanharam toda a demolição daquela casa, que era uma casa muito bonita, enfim. Então a casa se passou, né? A gente trabalhou com fotografias das casas das crianças, enfim. E aí, nesse dia, né, as crianças estavam desenhando casas que elas gostariam de construir naquele espaço. Porque até então a casa tinha sido demolida, mas eles não sabiam que seria um estacionamento. Ninguém sabia, na verdade. Então, eles foram desenhar casas que eles gostariam de construir naquele espaço. Pegamos 2 materiais diferentes. Agora era o suporte preto e o riscador branco, para a gente também mudar um pouco essa percepção, né? Porque eles estavam descobrindo que o branco desenhava. Então a gente pegou esse material. E a Lívia teve essa fala: minha casa tem telhado de escamas de dragão. Vamos pensar, né? Minha casa tem telhado de escamas de dragão. Bom, quando ela disse isso, se eu, como professora, não tenho um repertório apurado, eu ia deixar escapar uma coisa. Quem é o artista que fez uma casa, que nessa casa tem um telhado que tem um dragão? E até vou lembrar, eu acho que eu tô com o livro... Eu tenho esse livro aqui, depois eu posso até ver se eu acho para mostrar para vocês. Ver onde é que... Aqui, ó. Deixa eu mostrar rapidinho. O bom de quando a gente está em casa é que a gente vai encontrando os materiais, né? É esse livro aqui, depois eu até posso mostrar maior, que é com desenho. É a Casa Ballió, do arquiteto espanhol Antoni Gaudí. E nessa casa, o telhado lembra muito as escamas de um dragão. Como eu lembrei disso, comentei com a prof, a gente trouxe um vídeo que achamos no YouTube. O nome do vídeo é O Despertar da Casa Ballió, que foi um vídeo feito com projeções nessa casa, que existe, né, em Barcelona, ainda é aberta a visitação. E tem dessas projeções, tinha um dragão saindo da casa, ele parava no telhado, trouxe imagens, aqui são as imagens das crianças da casa, para que as crianças pudessem conhecer. Então, a gente fez uma costura. A gente começou a trazer do universo da arte esses elementos. Eu não mostrei primeiro o artista, para que as crianças copiassem o telhado. Foi exatamente o inverso. E isso é uma dica que eu sempre falo e acho importante pensarmos, né? Quando a gente mostra uma imagem e as crianças não têm essa ampliação de repertório, é muito comum que elas queiram copiar a imagem. E a gente tem uma cópia, a gente não tem uma releitura. Mas se eu primeiro parto de um assunto, de um tema, de uma imagem, de uma cor, do telhado de dragão da Lívia, eu vou costurando com outras coisas que vão poder contribuir com essa ampliação. Então, vejam só,
o repertório visual, a ampliação do imaginário, e eu consigo fazer com que eu amplie os traços gráficos das crianças com marcas, com riscos, com formas muito complexas. Vou passando mais um. Aqui tem uma foto, né, uma fotografia desse mural, então, aí, das casas, das crianças, trazendo essas imagens. A gente usou um livro que se chama... eu tenho aqui, vou ter que mostrar, porque eu acho que é bem legal da gente ampliar esse repertório. Que se chama... E acho bacana, assim, quando a gente vai ampliando, né? Que é esse aqui, é um livro bem pequenininho, plural. Mas quando eu conheci esse livro, a primeira coisa que eu vi aqui é que ele fazia uma referência à casa aqui, do Carlos Paes Villaró, que existe no Uruguai, enfim, de uma artista que inspira, né, o Vinícius de Moraes a compor Era uma Casa, muito engraçada. Então tem toda uma história, o livro conta um pouquinho. E aí eu trouxe imagens também dessa casa, então, do Villaró. O que foi acontecendo? As crianças foram ampliando esse repertório. Mas se vocês verem aqui, ó, no cantinho dessa parede, esse é um mural que a gente tem, aqui tem repertórios, aqui tem uma imagem de olho. A gente tem inúmeras imagens de olhos, de artistas, de fotografias, de fotos das crianças. Quando eu quero desenhar um olho, esse repertório tem uma infinidade de referência que eu posso buscar. Eu não tenho só um jeito de fazer. Eu posso pensar que tem vários, além de observar o olho do colega. Então, de novo, quanto mais eu vou equipando, não só com materiais ou com mobiliário, mas com essas ferramentas pedagógicas, a gente até poderia dizer assim, com esses artefatos que me auxiliam, mais eu dou asas para esse imaginário e para essa ampliação de repertório das crianças. A professora Luciana Osteto, né, que eu gosto bastante também, ela fala muito de registros, de planejamento, de documentação pedagógica. E gosto muito dessa imagem aí, porque é uma imagem aqui na Fundação Iberê Camargo, num lugar muito bacana que a gente tem em Porto Alegre. Se vocês vierem para cá, conheçam. E aí sou eu e a minha filha tinha acabado de completar 1 ano aí nessa fotografia. Hoje ela está quase fazendo 13 anos, né? O tempo passa. E sempre foi muito comum, assim, dos meus filhos visitarem exposições. Eles têm o que eu não tive quando criança, né? Eu nunca tinha ido a uma exposição. E se a gente pode... mas não tem nenhuma exposição na minha cidade. Bom, lá na escola, a gente fez uma exposição em uma sala, com aquela instalação que eu mostrei para vocês, dos algodões, enfim. Se vocês quiserem ali seguir o Insta da escola, a gente sempre vai botando dicas, ideias, possibilidades, não para serem copiadas, mas para que a gente possa repensar a partir do que se vê, né? Repensar, e eu vou transformar, eu vou mudar, eu vou pensar se isso faz sentido onde eu estou. E acho que isso alimenta esse planejamento criativo, esse planejamento com arte na escola. Então, a Luciana Osteto nos diz isso. Planejar é essa atitude de traçar, projetar, programar, elaborar um roteiro para empreender uma viagem de conhecimento, de interação, de experiências múltiplas e significativas para com o grupo de crianças. Planejamento pedagógico é a atitude crítica do educador diante do seu trabalho docente. Então, vejam só, fazendo uma pausa aqui. O planejamento, a gente sempre fala, né, que as crianças são protagonistas. Precisam ser. Mas nós, professores, também precisamos ser protagonistas nos nossos planejamentos. Para isso, essa ampliação de repertório. E eu só consigo ampliar repertório das crianças se eu tenho o meu repertório ampliado. Se eu assisto sempre os mesmos filmes, ou o mesmo canal, ou só vejo televisão, leio os mesmos jornais, vou nos mesmos lugares, eu não amplio. Leio os mesmos livros. Mas eu posso olhar tudo. Posso assistir um telejornal, posso assistir novela, posso assistir documentário. Eu posso assistir e fazer relações entre o que eu estou fazendo, para também ver o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu aprovo, o que eu discordo. E por isso, o planejamento, ele não é uma forma. Ele não é algo que serve para todo mundo. Não é algo que eu usei ano passado e eu refaço esse ano e uso da mesma forma. Muito pelo contrário, ele é flexível. Ele permite que a gente repense, revisite,
revise, busque outros significados para a prática pedagógica. O planejamento marca a intenção, o que eu quero, os meus objetivos, o que eu pretendo no meu processo educativo. Não que as coisas aconteçam como eu planejei, mas eu preciso dessa sustentação, né? E aí, ele não pode ficar só na intenção, só na imaginação, só num imaginar e não estar em prática. Aí eu faço com que ele aconteça. O planejamento rico, né? A Ana Marie Ron, que é uma professora de arte, que já faleceu também, lançou vários livros no Brasil, Ecoarte, Baby Art, eu tenho uns dela que posso mostrar para vocês também depois. Ela dizia sempre que o planejamento e esse trabalho em arte é um trabalho muito duro. Porque o planejamento, para ser bacana, um planejamento ele precisa ser simples, mas conter muitas possibilidades. E ela dizia que o planejamento é alguma coisa que ela junta uma reportagem de jornal, ela junta uma ideia, algo, e aquilo que às vezes levou um mês inteiro para ser formulado, ele acontece em 30 minutos. O planejamento é algo que nasce das relações que a gente, enquanto professor, estabelece e coloca em prática com as crianças. E aí a gente pensa, né? Eu tenho essa situação aí com as crianças, porque eles fizeram uns emaranhados na rua, e depois foram desenhar esses emaranhados. Que situações a gente provoca que exploram os traços, os riscos, os rabiscos? Como a gente explora e possibilita essa ampliação do grafismo das crianças? Será que só o papel sobre a mesa ele é suficiente? Ou eu posso pegar... o problema não é o papel e o problema não é a folha A4. O problema é eu ficar só no A4, só sobre a mesa. Eu trabalhei em escolas de periferia onde o único material que nós tínhamos era lápis de cor e papel sulfite, que é o A4 que a gente tem na escola, né? E aí o que a gente fazia? Juntávamos esses sulfites, transformávamos em painéis, usávamos jornal, revistas. Sempre acho assim que a nossa proposição não pode parar em desculpas, né? Não é fácil, é um desafio para quem elabora, para quem pensa, para quem organiza, para quem se provoca. Mas acompanhar esse processo de uma evolução no sentido de desenvolvimento de um processo das crianças é muito, muito fantástico, é espetacular fazer isso. Para explorar esse grafismo, eu não posso ter só lápis de cor na escola. Né? A gente usa muito na escola os gizes de cera que a gente recicla, né? Que a gente transforma em outros derretendo. A gente faz muito na escola com as crianças, dos maiores fazerem para os menores, principalmente quando eles estão usando argila, e a gente está conhecendo a argila, a gente faz aquelas minhoquinhas. Essas minhoquinhas, eu até acho que eu não tenho aqui. Acho que as minhas estão na escola. Eu tenho aqui atrás um painel cheio de materiais. Ah, tenho, ó. Vou mostrar. O estar em casa é bom porque a gente vai lembrando. Isso aqui são essas minhoquinhas de argila que a gente faz, as crianças fazem, a gente deixa secar e isso vira riscador. Então, a gente chama de lápis de argila, que as crianças vão fazendo. Mais grosso, mais fino. Às vezes, né, a gente consegue comprar essas argilas em cores diferentes, cinza, preta, branca. Se a gente não compra com cor diferente, a gente pode tingi-las com anilinas. Enfim, pensar em possibilidade, né? Porque o não ter o material não pode ser a questão de eu não fazer, de eu não buscar um outro jeito, né? Uma das coisas que nós não usamos na escola, por exemplo, é massa de modelar comprada. Né? A gente produz a massa caseira em grandes quantidades e usa com as crianças. Então, a gente oportuniza produzir materiais com eles e usar numa quantidade maior. É proibido massa de modelar comprada? De forma alguma, né? Mas foi uma opção da escola. Então, a gente vai vendo naquilo, no que eu não abro mão, né? Do que eu não abro mão na escola? De que as crianças produzam alguns materiais. Então, a massa de modelar está dentre esses materiais. Possibilitar grafismo, modelagem, linguagem pictórica, que é a da pintura, implica eu pensar em jeitos diferentes de oferecer os materiais comuns.
o material ordinário pensado de um jeito extraordinário. Né? Se eu pegar as canetas hidrocor e colá-las com esparadrapos ou fita durex nos meus dedos e sair desenhando com as pontas coloridas, é muito diferente de eu pegar uma e desenhar sobre o papel. É muito diferente de eu ter o papel sobre a mesa ou eu colar embaixo das classes e eu desenhar deitado. Eu fazer uma pintura deitada, como o Michelangelo fez no teto da Capela Sistina. Eu tenho que pensar que eu não quero que as crianças decorem nomes de artistas, mas que eu possa tentar aproximar processos das crianças. Michelangelo pintou a Capela Sistina deitada. Não posso fazer pinturas com as crianças deitadas, pintando, né, sobre a parte de cima. Eu posso pensar em situações que eles vão experimentar situações, proposições, oferta de materiais de modos diferentes, né, de outros jeitos. Que suportes diferentes podem contribuir para essa exploração dos registros gráficos? Quais oportunidades eu crio para que a percepção sobre as formas, os tamanhos, semelhanças, diferenças sejam percebidas? Aí a gente tem um grupo de crianças e eles estão debruçados num material que aqui a gente encontra, o nome aqui é acetato espelhado. A gente compra em metro. E aí ele parece um espelho mesmo. Então as crianças estão se observando para depois se desenharem. Primeiro tem todo esse reconhecimento, uma familiaridade com os materiais. A gente não cria do nada. Eu preciso de intimidade com esse material, de familiaridade com esse processo. Vou passar mais uma aqui. Aqui a Alice que está desenhando, olhem só, a Alice aqui tinha 2 anos e 4. Ela está começando a figuração, que geralmente é aquele círculo com os pontinhos, né? E o que ela diz? Tem 2 Alices, porque ela se enxerga aí nesse espelho. Né? Então vamos pensar assim, se eu tivesse proposto o sulfite, eu não teria isso. Ah, mas eu não tenho como comprar o acetato espelhado. Mas eu tenho espelho na escola? Eu posso pedir para os pais trazerem espelhos? Eu uso um espelho emprestado. Só que o espelho, ele vai me trazer mais possibilidades do que o papel que não reflete, do que o suporte que não reflete. Aqui a gente está nessa proposição ainda, eu trouxe algumas, né, experiências assim, para a gente pensar nessa ideia da figura humana. É uma caixa, essa imagem do meio, é uma caixa hexagonal, tem um buraco, tem a fotografia dos pés das crianças e a proposta era que eles colocassem o rosto e quem está fora tivesse que imaginar como é que esse corpo está lá dentro. E eu estou desenhando como é que esse corpo está lá dentro. Aqui são fotografias e eu desenho sobre o plástico transparente. Aqui eu tenho pés espalhados em todo esse painel e eu estou brincando de desenhar a continuidade desse corpo. A ideia, a brincadeira, ela precisa estar presente. E a minha intenção pedagógica está aí no meio, camuflada, misturada, velada aí no meio. Mas eu sei exatamente o que eu quero oportunizar para as crianças. Eu sei exatamente a importância de fazer isso nesses espaços diferentes, de outras formas. Aqui os primeiros traços da figura humana do Pedro. Também eles estão num outro lugar. Experimentaram lá no suporte espelhado, agora eu tenho um suporte que não é espelhado. E que riqueza eu pensar disso. O Pedro hoje, ele está conosco na pré-escola, né? É muito bacana de observar esse processo de um enriquecimento do traço, porque ele foi sendo alimentado a isso. Ele foi tendo a oportunidade. Tem um professor que uma vez eu conheci numa palestra, ele se chamava Goya, era um professor de Pelotas, e ele dizia assim, o problema não é a questão de dom, é a questão de dão. Se dão oportunidades, as coisas acontecem. E eu acredito nisso, assim. Eu acho que essa ideia a gente precisa oportunizar momentos. Criar estratégias e pensar em possibilidades que oportunizem momentos criativos. Nessa brincadeira aqui, onde é aquele retrato misturado, né, que um desenha o olho, passa para o colega da direita. Ah, agora eu vou fazer o outro olho, agora eu vou fazer a boca, vou fazer... Cada um vai contribuindo num desenho que é de todo mundo.
que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o olho que a minha amiga faz pode ser diferente do meu. Que o nariz, do jeito que ele faz, é diferente do meu. Que o nariz não é só um risquinho. Olhem que ricos os traços de nariz. Tem adulto que não desenha nariz, né? Ah, porque eu não sei. Ah, porque eu não sei fazer isso, não vou fazer. As crianças, geralmente, quando elas são incentivadas, quando elas são instigadas a fazer e têm essa liberdade criativa na escola, o não sei fazer é uma palavra que não acontece. Mas depende de um momento de oportunidade. Aqui eles estão aprendendo, né? A gente tinha uma turma mista de pré-escola, de 5 e de 4 anos. E aí os de 4 estavam aprendendo a desenhar com os de 5. O que acontecia? Os de 5 ensinavam coisas que eles não sabiam, que os de 4 ainda não conseguiam desenhar, segundo eles, né? E depois a gente fazia uma troca. Os de 4 iam ensinar coisas para os de 5 que os de 5 não tinham aprendido. É uma brincadeira, mas numa brincadeira onde eu respeito o traço do outro, onde eu aprendo formas além de motricidade fina. Eu vou aprender forma que o outro faz e que eu ainda não conseguia fazer. Eu vou pensar a possibilidade do desenho com os meus pares, né? Com as pessoas ali desse meu convívio. Essa é uma mesa de espelho. Essa mesa de espelho, ela já circulou por toda a nossa escola. Nesse momento, ela está lá no nosso refeitório. As crianças almoçam aí também. Eu podia dar uma mesa cheia de espelhos pequenos. A gente tem uma parede cheia de pequenos espelhos onde a gente se vê fragmentado. Uma mesa de luz onde eu estou me desenhando aí, estou colorindo esse desenho. Pensar em possibilidades diferentes, onde eu possa ir desenhando de outras maneiras. Tinha uma época, antes de uma reforma na escola, que a gente tinha muitas janelas, portas-janelas com vidro. E a gente gostava muito de usar essas canetas para vidro, onde a gente ia desenhando o que a gente via do outro. Ah, mas e se eu não tenho essa caneta? Até a maquiagem que não se usa mais, batons antigos, podem ser usados para isso. Ah, mas eu não tenho espaços com vidro. Plásticos de um lugar para o outro. Plásticos onde a gente segura com varetinhas e o outro desenha o meu olho, desenha o nariz, a boca. É importante a gente, enquanto professor, também estar, né, nos autorizarmos a criarmos os materiais que a gente precisa para essas possibilidades com as crianças. Esse desenho aí, esse espelho eu gosto muito porque ele é um espelho vazado. Eu gosto muito das formações onde a gente fala muito sobre os materiais também. Deixa eu só ver. Eu tenho um espelho desses aqui. Deixa eu mostrar também. Como eu acabo fazendo muitas formações online, eu sempre deixo um modelo aqui. Só para vocês entenderem, ele é um espelho, ó, onde a minha mão passa. Então, tem uma tira de espelho e uma tira sem. Uma tira de espelho e uma tira sem. E a gente brinca com as crianças de se olhar misturado, porque eu vejo o meu olho com o teu nariz, com a minha boca, né? E aí, o que acontece? A gente desenhou no espelho, colocou no céu, no sol, e está refletindo a luz no corpo. Então, é um corpo que também reflete uma marca. Eu desenho e, com a ajuda da luz, eu reflito, faço isso refletir no corpo. O meu corpo passa a ser suporte de desenho. E isso é material que a gente tem. Então, a gente pensa lá na nossa escola, eu como professora, como formadora de professores, né? A escola, ela precisa ser um laboratório para o que a gente acredita. Por isso é tão importante a formação, porque a gente precisa acreditar no que faz sentido. Faz todo sentido, né? Eu trouxe essas imagens, que essas aí são dos emaranhados, que depois viraram desenhos das crianças, né? Essa citação do livro Papel do Ateliê na Educação Infantil, eu acho que ela nos convida, eu sei que o meu tempo está quase esgotando, eu estou cuidando, porque a gente quer deixar para as perguntinhas, né? Mas eu acho que tem mais um ou dois slides aqui. Onde todos começamos, né? Como nós convidamos, encantamos ou preparamos o cenário para que as crianças queiram contar histórias, ilustrar uma teoria ou explorar e expressar um sentimento ou uma ideia?
Os educadores de Régio muitas vezes começam com uma pergunta, um conjunto de materiais organizados ou uma experiência que desencadeie a imaginação, as teorias, o diálogo e a ação das crianças. Mas vejam, nunca é algo pronto. Eles se referem a esses pontos de partida como provocações. Eu gosto muito dessa palavra, ponto de partida e provocação. 2 palavras, né? As provocações geralmente vêm de se observar de perto o que as crianças estão naturalmente fazendo e dizendo. Seu objetivo é envolver a todos em um pensamento mais profundo. Uma provocação é composta de uma sugestão e um convite. Um lugar para começar, que envolva a imaginação tanto de crianças como de professores. O que eu espero nessa noite ter trazido para vocês são provocações, não receitas. Nada pronto, nada do faça assim, siga o passo a passo, né? Eu espero ter trazido provocações e pontos de partida. Vou partir dessa ideia e vou desdobrar. Ah, que legal isso do espelho. Vou trazer espelhos e vou pensar em outras coisas. E ainda, eu quero deixar essa citação aqui de um artista que eu gosto muito, que é o Juan Miró. O Juan Miró, ele inspira o nome da escola, né? Mirabolando vem de Miró, de estarmos em movimento, pensando, imaginando, sonhando. Gosto muito, não é só da obra do Miró, mas dos escritos dele. E tem um livro que é A Cor dos Meus Sonhos, que eu adoro, são entrevistas que o Miró deu a um jornalista, então tem muitas questões que a gente pode pensar, e eu gosto muito de falar sobre os registros, né? Também é uma fala minha, e gosto de falar sobre a questão dos registros, porque o Miró registrava muito o que ele escrevia, e acho que como o que ele pintava, e acho que a gente como professor tem que fazer isso. E ele nos traz isso. Essa citação é antiga, mas vejam como ela é atual na nossa situação hoje em dia, né? Um mundo onde as pessoas não se devorassem mais parece difícil, mas uma transformação em contínuo processo. Isso sim, para mim, como você viu no meu trabalho, ele está falando para o jornalista, né? Cada forma pode engendrar uma outra. Cada obra deve ser um novo nascimento. E só pude realizá-lo quando me desvencilhei das coisas que atravancavam o meu caminho, as ideias pré-concebidas. Então, que a gente seja como o Miró, né? Um pouquinho como ele. Que nós sejamos professores, que a gente se desvencilhe das ideias pré-concebidas, do estereótipo, da padronização, e que a gente tenha essa mente aberta para buscar outros repertórios, outras imagens, outras possibilidades, né? Outros contextos. Então, não encerro a fala aqui, de forma alguma. Eu acho que nenhuma fala a gente consegue encerrar, porque enquanto esses pensamentos ficarem povoando na nossa cabeça, eles estão lá vivos e, né, assim como a história do Nicolau compartilhando outras ideias, né? O Nicolau tinha uma ideia da Ruth Rocha. Então, fico à disposição de vocês. Se vocês querem perguntar, querem escrever, enfim, vou encerrar aqui o meu PowerPoint. E fico à disposição do Ellison, da Mirtes, né? Para perguntas, para críticas, para comentários, né? Adoro aprender com vocês nesses momentos. É uma oportunidade que eu tenho também. Nossa, que delícia te ouvir, Daniela. Muito, muito obrigada. Tenho certeza. E assim, vi alguns comentários das nossas professoras aqui no chat falando, né, de como isso mexeu com elas também. E você trouxe, assim, uma série de provocações muito importantes para nós, né, que justamente foi o foco de todo esse trabalho, né, de como a gente está olhando para os processos da arte na educação infantil, né? Então, assim, eu tenho certeza que isso vai reverberar muito dentro né, nas nossas escolas, na nossa rede. Algumas questões que você trouxe, assim, são muito fundamentais para mim e para a nossa rede mesmo, né? Quando você traz ali a questão, algumas vezes você falou da importância do professor como colocou aqui, a gente fala muito do estudante, da criança como protagonista, né? Mas o professor, ele precisa saber que ele é protagonista desse processo também, né? E é ele que vai
fazer com que essas coisas todas elas aconteçam, com essa vida, que essa vida toda de fato aconteça na escola, que ela seja possível na escola, né? Porque assim, a gente sabe que a maioria de nós, né, as nossas professoras ali, eu acredito que muitas delas não, né? Mas assim, a gente vem de uma escola que foi muito formatada, né? Que foi muito quadradinha. E assim, quando você falava antes ali da questão de o que era certo, né? E eu me lembro bem, e eu passei por isso tanto nos meus tempos de criança, de educação infantil, ensino fundamental e tudo mais, como também no meu começo de professora. Eu também fui aquela professora que achava que o certo tinha que ser tudo igual, né? Então, assim, se algum aluno fizesse alguma coisa diferente, é porque, nossa, ele tinha feito errado, tinha que corrigir, tinha que, né? Então, assim, a gente veio de uma construção desse tipo, né? Então, assim, é muito trabalhoso, né, desconstruir isso. E você fez todo o processo já dentro da sua formação, né? E que bom que isso se transformou dessa forma para você. Mas a gente precisa fazer esse movimento. Quem ainda não conseguiu, né, precisa saber que pode fazer isso. E a gente, enquanto escola, precisa que isso aconteça, né? Justamente para que a gente consiga dar espaço para essa criança, para esse estudante autônomo, para essa criança que seja de fato protagonista, né? E uma das coisas que é uma fala recorrente quando a gente fala de escolas, né? Que é o espaço da gente provocar, né? Que a educação infantil é um espaço de pesquisa, de construção, de busca, de curiosidade. E como é que a gente, enquanto professor, enquanto docente desse espaço, está contribuindo para provocar isso ainda mais nas nossas crianças, né? Porque, sim, é muito comum a gente ouvir situações como aquela que você colocou da menina ali, que eu esqueci o nome agora, da casinha, né? Que falou que o telhadinho era de escamas de dinossauro, e isso simplesmente, passar ali, perdi essa oportunidade, né? Mas porque também, qual é o repertório que eu tenho, né? Então, assim, claro, cada um dentro do seu contexto de formação, tu tinhas um olhar específico para a questão da arte, isso talvez ia passar bem despercebido para mim, porque isso não faz parte do meu repertório, mas é justamente aí que está o negócio, né? O buscar, o estar aberto, a questão de se permitir ouvir e ler coisas diferentes, né? Como isso enriquece o nosso processo, como isso potencializa o trabalho que a gente faz na escola, né? Não sei se tem alguma das nossas colegas aí que gostaria de... Quem é que gostaria de fazer alguma... ainda bem, né, Annelise? Quem nunca, né, Mirtes? Mas que bom que nos desconstruímos e continuamos nos desconstruindo. É bem isso aí mesmo, assim, a gente vai percebendo, vai se dando conta das coisas, né, das pedras do caminho que a gente vai encontrando e a gente vai tentando tirá-las aí da frente e mudando esse processo, né? Mudando o final dessa história, no final das contas, né? Mas assim... E até só completando a tua fala, Mirtes, assim, eu fui a professora, né, que veio bem dessa questão de um magistério muito tradicional, que vou para uma graduação em artes e chego na escola achando que eu mostro a Mona Lisa e as crianças desenham a Mona Lisa, né? E eu lembro, assim, por isso que eu acho importante essa fala da busca pela formação, né? Eu lembro de uma professora na graduação, isso foi lá em 2002, isso faz mais de 20 anos já, e ela chegou assim, disse, Dani, deixa eu olhar o teu planejamento. E eu mostrei, né? Achando o máximo, assim, que alguém olhasse para a Mona Lisa e desenhasse a Mona Lisa. Nossa, sabem quem é Leonardo da Vinci? E ela disse assim, Dani, não é bem por aí. Ao mesmo tempo que ela disse que aquilo não era o mais adequado, ela não desconstruiu o que eu sabia. Eu acho que isso é importante, assim. A gente não joga fora toda uma bagagem, né, e uma trajetória. Mas ela foi me dando pistas com leituras, com sugestões, com artigos, de fazer com que eu conseguisse compreender que daquele jeito, as crianças não ampliavam o repertório,
né? Não produziam coisas que eram delas. Então, eu fui podendo ver na prática, eu acho que isso é bem importante, a formação e a gente estar também na escola, de como as coisas vão se transformando, né? A gente é um somatório. O Rodrigo Sabala, que é um professor da URGS, né? Ele sempre diz assim que a gente tem uma composição de docência. A gente vai compondo a docência e nesse trilhar, no estar na escola, na troca, na partilha, é que a gente se constitui enquanto professor. Então, assim, para que hoje a gente pense diferente, eu precisei de uma outra caminhada. E isso é muito bacana, assim. Então, quanto mais as escolas pensarem, né, em grupos de estudos, em artigos que vão passando, eu vou sugerir um artigo, né? Esse gestor pode se sugerir o artigo para leitura, enfim, que venha ao encontro das dúvidas, das incertezas, né? É aí que a formação acontece, né? É nesse momento que as coisas acontecem. Sim, verdade, né? E como esse movimento ele é cada vez mais necessário na escola, né? Porque a gente, considerando todo o contexto que a gente tem, né, se fala tanto de que as pessoas têm acesso a tantas coisas, mas como é esse acesso, né? De que forma as pessoas acessam? De que forma eu, enquanto docente, estou acessando as diversas oportunidades que eu tenho, né? E aí também não estou trazendo aqui para ninguém ficar naquela noia, né, de eu tenho que fazer tudo quanto é curso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar conta daquilo, mas assim, o saber filtrar essas coisas para que elas de fato, daí uma outra palavra que você usou e que a gente costuma usar e eu uso muito dentro nas falas que eu tenho com o nosso grupo, é o que está fazendo sentido para esse processo, né? Porque é isso que vai fazer com que o trabalho tenha significado mesmo dentro daquelas propostas e das provocações que eu estou fazendo, né? Mas uma escola como um espaço provocativo para essas crianças, uma escola que não está formatada dentro de um modelo, né? A gente tem uma proposta, e essa proposta conversa justamente com isso, né? Com esse movimento de busca, de construção, mas que primeiro tem que partir do próprio professor, da gente, né? E eu falo dos professores, falo dos orientadores pedagógicos, eu falo de mim, né? Então, nós precisamos estar olhando para isso com as diferentes possibilidades que estão por aí e fazer, sim, as nossas buscas, porque antes de nós estarmos num processo de sala, de espaço, de escola, nós somos as pessoas que estão nesse primeiro movimento, né? Então, a gente está se transformando, a gente está se formando, está se construindo o tempo todo, né? E é essa maior busca que eu acho que a gente tem por aqui também, né, Daniela? Que vai, com certeza, resultar num trabalho consciente, consistente e que tem sentido ali nos nossos espaços, nas nossas escolas, né? Então, assim, eu não dei mais uma olhadinha aqui, Alisson, mas não sei se veio mais alguma. A Karina falou. Que delícia poder saborear o encantamento pela infância, pensar fora da caixa, poder possibilitar a criação. Daniela, meias inspirações. Isso mesmo, obrigada, Cá. Mais alguém aqui? Nossa, bastante gente colocando algumas coisinhas aqui, né? A Clecilda também, muitas provocações, é maravilhoso oportunizar para nossas crianças tanto aprendizado, gratidão. A Maria Oliveira, noite de muitas inovações. Isso. Isso, gente. Eu até coloquei ali o WhatsApp, esse WhatsApp que tem ali é o que eu atendo na escola, né? Então, se daqui a pouco, assim, agora não tem perguntas, mas vocês querem perguntar depois. Muitas profs, às vezes, escrevem contando, eu estou pensando em determinado material, o que mais que eu poderia pensar? Sempre que eu consigo, eu respondo, às vezes não na hora, né? Mas a gente entra em contato. Então, fiquem bem à vontade, assim, de mandar ideias, sugestões. Eu acho que a gente é uma rede, né? Enquanto educação, pensamos em rede. E cada escola, né? Eu acho que cada escola tem a sua identidade, mesmo que trabalhe dentro de uma rede. E acho que esse compartilhamento de contar o que está fazendo, de como é que poderia ser, de eu conhecer o trabalho e a realidade do outro, é o que nos faz crescer também. Então, fiquem à vontade, mandem mensagens, perguntem. Fico super à disposição. Se vierem ao Sul e quiserem conhecer a Mirabolando, serão super bem-vindos.
também. Com certeza, eu fiquei bem curiosa. Sim. Muito obrigada. E aí, né, meninas, a gente vai poder encontrar novamente aí com a Daniela no dia 26 de junho. Ela vai falar com a gente sobre documentação, não, sobre registros na educação infantil, né? Então vai ser mais uma baita de uma oportunidade aí que a gente vai ter de encontrar contigo, Dani. Então, assim, mais uma vez quero te agradecer muito, né, pela tua disponibilidade, pelo aceite também, né, ao convite aí do Ellison e da Rose, por tabela da gente aí, né, para esse trabalho, e dizer que com toda certeza foi um trabalho que vai render ainda também muitos frutos dentro da nossa rede. A gente fica muito feliz em ter em poder estar aqui, né, e compartilhar aí desse momento de troca, de provocação contigo. Tá certo? Ellison, muito, muito obrigada. E meninas, assim, né, fico muito feliz de poder estar aqui com vocês e espero que de fato tenha sido mais um momento aí que a gente possa ter provocado, ter tocado aí o coração de vocês também para esse trabalho que a gente já sabe que é feito sempre com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanto respeito às crianças, né, às famílias, e nós estamos sempre em processo de aprendizado, é isso que acho que a gente precisa ter bem claro, né, e vamos aproveitar todas essas oportunidades aí da melhor forma. Estamos aí justamente para que a gente possa se apoiar, para que a gente possa crescer e melhorar cada vez mais aí o nosso trabalho, o trabalho que a gente oferece para as famílias aí das nossas escolas. Tá bom? Fiquem em paz, fiquem bem, a gente se vê aí nos próximos encontros ou em algum desses momentos que a gente tiver por aí nas escolas com vocês, tá? Mais uma vez, Ellison, dê um abraço aí a Rose, né? E Dani também, muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Uma boa noite. Obrigada. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigada, Ellison.